Porque, por exemplo, eu tenho um relato de amigos que vão pro Japão e falam que eles sendo descendentes, o pessoal no Japão acaba cobrando que eles falem japonês, e se falar errado é ruim, enquanto se vai alguém branco e falando japonês, eles falam, oh, nossa, como você se fala bem, você se esforça pra falar japonês. Então a gente fica nesse meio termo. Olá pessoal, eu sou o Léo. E eu sou o Eric Queijo. E nesse vídeo a gente vai falar as nossas impressões do trailer do filme Crazy Rich Asians, em português, Podres de Rico. Que nome. What about us taking an adventure east? Like Queens? Singapore, Colin's wedding. Don't you want to meet my family? I hardly know anything about them. Every time I bring them up, Nick changes the subject. Nick, we can't afford this. So your family is rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say. Money! 1.2 million. The Nick you're dating is Nick Young? Yeah, you guys know them or something? Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore. E por que a gente tá falando desse trailer, Eriquinho? Tem sido muito comentado lá fora. Nos Estados Unidos, né, principalmente. Estão surgindo algumas polêmicas, tanto em relação ao que esse filme representa, quanto um pouco também dos bastidores do casting desse filme, né? Dando um back geral, assim, Crazy Rich Asian é a história da Rachel, que é interpretada pela Constance Wu, do Fresh Off the Boat. Ela é a protagonista e ela namora esse cara que ela descobre que é tipo um príncipe Harry de Singapura, como eles falam no trailer, né? You really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. E é meio que a história dela tentando ser aceita pela família de Singapura. Eles vão num casamento do irmão dele, que é tipo o casamento do século. Ou seja, é um filme com um elenco all amarelo, asiático. O diretor também é Asian, que é baseado no livro de 2013, também de um autor também que é asiático. É uma produção americana, Hollywood, com todos os envolvidos, todos os processos são asiáticos. I chose to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned. E uma coisa que eu acho legal falar aqui no vídeo é que pode ser que venha gente e fala, mas o que esse filme tem de diferente? Já tem um monte de dorama, também o elenco é totalmente Asian, já tem um monte de filme asiático desde sempre, eu já falei do Ozu aqui. O que esse filme é diferente desses filmes, né? É diferente porque esse é um filme que ele se passa em Singapura, tem muita coisa em Singapura, mas a protagonista é uma asiática americana, ou seja, não é alguém que nasceu na Ásia, é tipo nós. É alguém que os parentes, os ancestrais nasceram na Ásia e migraram para um país na América, no caso é os Estados Unidos, nós somos aqui no Brasil, e aí é a história desses descendentes. I really admire you. It takes guts coming all the way over here, facing Nick's family. Assim como quando sai um filme em que todo o elenco é branco dos Estados Unidos, é considerado um filme American. E se você apontar e falar, mas é um elenco alemão, tipo, sabe, são descendentes, eles podem ser descendentes de alemão, mas é American. Por isso que esse filme tá sendo muito falado pelos Asian Americans. Mom, this is Rachel Chu. She just thinks you're some, like, unrefined banana. No. Those are a few fingers. Yellow on the outside or white on the inside. Sim, e também fora do estereótipo. Poderia ser all Asian dentro do estereótipo Asian, né? E não, mostra relacionamentos comuns, pessoas comuns. Tem gente que levantou a ideia que, será que esse é o Black Panther Asian, né? O Asian Black Panther. Então, será que é esse que é o filme que vai representar a minoria asiática? Finalmente a gente vai conseguir se ver lá nas telas, assim como foi pros negros com Pantera Negra. E a resposta é não. A resposta bem curta é não. Mas por quê? Porque primeiro que é injusta essa comparação. Quando você fala que é um Asian Black Panther, você tá falando que é a luta de todas as minorias políticas raciais é a mesma, assim. Então é um Asian Black Panther. É como se pegasse o filme, agora vão pintar de amarelo. E coloca tipo todas as pessoas amarelas. Pronto, é a mesma coisa, só que agora é a mesma coisa, só que agora é amarelo. E não dá pra fazer esse... Não é equivalente. Acho que esse é o primeiro ponto. Dá pra, a partir disso, inferir e pensar em outras coisas. Pantera Negra era um filme, primeiro de super-herói, com um puta alcance, assim, né, da Marvel. É super empodera, assim, no sentido de... Toca muito no íntimo da criança interior, não só das crianças, mas das crianças interiores dos adultos, assim. Então, sabe, um super-herói negro, tipo, herói, nós podemos. Então tem toda essa coisa extrapolada dos filmes de super-heróis que empodera muito, assim, ainda na Marvel.
E nesse filme não é isso, né? Esse filme é uma comédia romântica, assim, não desmerecendo a comédia romântica, é claro, mas é uma comédia romântica. E outra coisa é que o Pantera Negra, ele é um filme que a temática dele é sobre ser negro. Já veio de um diretor que falava muito sobre o que a comunidade negra dos Estados Unidos passa. Ele pegou o Pantera Negra e ele fez um filme de um cara negro sobre ser negro. Sim. E esse filme eu não acho que vai ser isso. Não. Tanto que até quando eu vi pela primeira vez com você, eu fiquei o trailer. If Nick chose me, he would lose his family. And if he chose his family, he might spend the rest of his life resenting you. You nasty, you kinda nasty, you got nasty. Eu fiquei com aquela impressão, será que o fato da família do cara não aceitar, será que é pelo fato que a menina, ela não é de Singapura, né? Ela é Asian, descendente de asiático. Mas ela é americana. E aí eu fiquei com essa impressão, será que eles vão abordar esse assunto desse preconceito que acho que vão se explicar. Descendentes... Então, por exemplo, no caso da gente no Brasil aqui, dos japoneses, né? Nós que somos descendentes de japoneses aqui no Brasil, lá no Japão a gente não é visto como japonês. A gente é visto como uma coisa que você tem a cara de japonês, você tem sobrenome japonês, mas você não é japonês. Então tem um certo... Não sei se é um preconceito, mas existem muitas restrições. Então o pessoal mais antigos tem... Lógico, né? Depende de onde você tá, mas existe isso em alguns lugares mais tradicionais de ver o descendente como... Isso não é regra, como você falou, mas tem casos. Sim, né? sim. E aí você achou que talvez esse filme pudesse vir a explorar isso, né? Ou isso, ou de repente ela é de uma outra nacionalidade. Porque isso também existe bastante nas famílias tradicionais, tanto aqui quanto lá. Né? Então, muitas famílias que não aceitam que os seus netos, os avós, né? Eu sou um pouco mais velho, que não aceitam que seus netos casem com, por exemplo, os japoneses que casem com coreanos. Ou vice-versa. Ou chineses que casam com japoneses. Dentro da comunidade asiática já existe muitas restrições. Então, e quando eu vi o trailer, eu falei, talvez. O caso da mãe dele, e não é spoiler porque tá no trailer, vocês veem lá no trailer. A mãe dele não aceitar a nora ali, a futura nora, será que é por causa dessas questões culturais? Será que é uma questão de ela ser americana, na verdade? E aí dá a entender... A gente não leu o livro. Se você lê o livro, você sabe o que acontece no livro, que às vezes o filme é diferente. Escreve aqui, coloca uma tag de spoiler talvez e escreve aqui embaixo que a gente quer saber. A gente tá falando nossas impressões só de ver o trailer. Mas dá a entender, vendo o trailer, que é mais pelo fato dela ser de uma família simples. Tem uma questão socioeconômica. Sim. Uma coisa interessante que você comentou é que talvez, assim, se ela fosse branca, talvez ela fosse aceita. Sim. E por que isso? Assim? Porque acho que não fica nesse meio termo, né? Não é aquele... É asiático, mas não é. Então, às vezes, eles acabam aceitando muito mais alguém que não é... Não tem nada de asiático do que alguém que mas não é. É meio falseta, assim, sabe? Não é falseta pra ele. Falseta pra ele, nesse sentido, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho um relato de amigos que vão pro Japão e falam que eles sendo descendentes, o pessoal no Japão acaba cobrando que eles falem japonês. E se falar errado é ruim. Enquanto se vai alguém branco e falando japonês, eles falam, nossa, como você se fala bem, você se esforça pra falar japonês. Então a gente fica nesse meio termo, nesse cinza de, você tem essa cara, então... Você tem que saber falar, e se você não sabe falar, você é menos. Você é menos. Agora, um cara branco, às vezes que teve a mesma criação que você sabe falar, é um plus dele. Sim. Porque até pra eles não conseguem ver a gente como totalmente brasileiro, sabe? Isso é uma coisa do exterior, né? Recentemente uma amiga minha, que é descendente japonesa, ela acabou de chegar de Londres, ela falava que lá todo mundo pensava que ela era chinesa. E ela explicava, não, sou do Brasil, tá? E as pessoas falavam, nossa, mas Brasil? Não sabia que tinha pessoas que parecem como você no Brasil. E ela tinha que explicar tudo, tá? Então, o Brasil tem uma cara lá fora e não é a nossa cara. E nem aqui dentro, né? E nem aqui dentro também. Em muitos casos na maioria, assim. E seria muito interessante, né, se esse filme trouxesse essas questões, mas não parece que vai ser isso. Parece que vai ser um filme legal, que todo o elenco é asiático, e isso não é sempre que isso acontece, né? E em papéis não estereotipados, tem o cara, né, ele é um homem asiático em um papel ali de objeto de desejo, no caso da mulher, que isso não é muito comum. Apesar que também isso entrou numas polêmicas de que o cara é mestiço.
Depois a gente pode fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas o cara é mestiço e no livro ele é totalmente asiático, e aí veio umas críticas de que tipo, quer dizer que então pro cara ser o príncipe ele precisa ter um toquezinho branco, ele não pode ser totalmente asiático, né? E acho que no próprio trailer tem a cena do cara lá, então mostra ele como... que acho que até é bacana pelo fato de mostrar o asiático de uma outra perspectiva, que não é só o nerdinho, o cara... como chama o cara do... O Pai Mei, assim. Não, ou o Pai Mei ou o cara do Se Beber Não Case, lá. Tchau. Mr. Chow, Se lá não fizer um sucesso, provavelmente eles não nem vai estrear aqui. Eu ouvi dizer que ia sair em novembro aqui, se é que vai sair, né? E aí isso dá pra linkar com o fato de que ninguém sabe desse filme aqui, eu sinto. Eu sinto que ninguém sabe desse filme. Eu quis fazer esse vídeo, inclusive, pra gente poder falar um pouquinho que existe esse filme, que é um filme all Asian, que não é um novo Black Panther, mas é um filme que são todos personagens asiáticos, com atores asiáticos, com diretor asiático, baseado num livro escrito por um cara asiático. E assim, nos Estados Unidos, pelo menos, tem muitos Asian Americans que estão falando desse filme, tem blogs que eu sigo que estão falando bastante, as pessoas, tem muita gente esperando por esse filme, assim. Uma grande expectativa, né? Sim, muita expectativa. E aqui, não, eu não sei porquê, não sei se é a questão da divulgação, eu acho que tem um pouquinho também a questão de que os amarelos aqui no Brasil não são talvez tão engajados nessa questão da representatividade, não que deva ser, mas é que, assim, talvez não esteja tão... Somos todos bananas, como diz o trailer. Bananas, todos bananas. Você vê a referência ainda no trailer. Yellow on the outside or white on the inside. Do something crazy! Talvez, eu acho que nós ainda somos muito bananas nesse sentido e não percebemos quão bananas nós somos. É uma leve provocação, mas eu sinto que nos Estados Unidos eles têm mais consciência. Talvez aqui não. E assim, eu sei que é diferente, eu sei que a história dos Estados Unidos é diferente da história do Brasil, mas assim, tem muitas similaridades também. E acho que pode servir como um exemplo, né? Pra gente lutar um pouco mais pela nossa identidade. Since I can remember, my family has been my whole life. Rachel! If Nick chose me, he would lose his family. And if he chose his family, he might spend the rest of his life resenting you. You nasty. You kinda nasty. You got nastier. Não sei se vai ser um filme bom. Eu espero que seja um filme bom. O livro, aparentemente, é bem bom. É muito elogiado o livro. Ele já foi best-seller. Tem 2 continuações. Mas eu acho que vale a sua atenção. Vale, inclusive, divulgar. Se você acha interessante, divulga esse vídeo. Compartilha, fala sobre esse filme, que não é um novo Pantera Negra, mas é um filme com asiáticos, sobre os asiáticos descendentes que vivem na América. Até o filme ser lançado, provavelmente vai dar tempo do Léo ler o livro e fazer um review do livro. Ele tá prometendo pra mim. Pode ser, é uma boa. Se vocês acharem legais, coloquem aí nos comentários. Olha quem vai ler também, a gente comenta junto. Acho que eu Se você leu o livro, por favor, dá o seu parecer, que eu quero muito saber. Se você não leu o livro também, não tem problema. Quero saber o que você acha do que a gente falou aqui. Crazy Rich Asians vai estrear no Brasil daqui a muito tempo. Então, até a próxima.